Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? Hoje eu vou trazer aqui para a nossa reflexão um assunto bastante interessante, bastante importante, trágico, infelizmente, para a gente poder fazer uma reflexão a respeito das redes sociais, a respeito da famosa cultura do cancelamento, e tem a ver com direito, tem a ver com atualidade, né, para a gente poder refletir sobre o assunto. Ainda mais considerando que nós somos usuários dessa grande rede que é a internet. Então, vou trazer aqui um assunto que aconteceu, infelizmente, e aí vou contextualizar e vou dizer mais ou menos o que está acontecendo e quero, evidentemente, a sua opinião é, com educação, claro, né? Porque a gente sempre está respondendo pelos nossos atos e não é quando a gente coloca a nossa opinião na internet, não é nesse momento que a gente vai se desvencilhar, inclusive do ponto de vista legal, de se responsabilizar sobre os nossos atos, o que a gente escreve pela internet afora. Então, fique até o final. Eu sou o Daniel Pereira Coach, eu trabalho com preparação de alunos para concurso público, OAB, Enem, através de metodologia de aprendizagem. Então, trago aqui no nosso canal temas de atualidade, trago aqui no nosso canal temas relacionados com concursos, com notícias. E esse tema, acredito eu, que tem a ver com atualidade, tem a ver com direito, e eu acho que isso vale uma profunda reflexão da nossa parte e uma cobrança também das autoridades que são constituídas para dar uma certa segurança para as pessoas. Valeu? Dê like e comente, isso é importante. Me propague nas suas redes sociais e inscreva-se no canal, tudo jóia. Vamos lá agora, direto ao ponto, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma edição do vídeo. Ó, é, essa semana, digamos assim, aconteceu uma coisa bastante trágica. Uma moça que acabou com a sua própria vida, agora, vinha fazendo um tratamento para depressão e tudo mais, e alguém usou a foto dessa moça num site famoso aí de fofocas, né? E noticiou que ela tinha um certo affair, que tinha alguma coisa com um personagem importante da internet. Você conhece o Whindersson Nunes. Eu não quero adentrar muito assim a detalhes, porque é um assunto bastante trágico, mas eu quero usar esse assunto para a gente poder fazer a nossa reflexão. E aí, infelizmente, essa pessoa, essa moça, tirou a vida. Acho até que antes, não, depois, o próprio Whindersson Nunes veio a público dizer que não tinha absolutamente nada com ela, que era uma fake news, alguém construiu um bate-papo entre eles e jogaram na internet. Essa moça que já vinha sofrendo de problemas de ordem mental, psicológica, acabou tirando a própria vida. Bom, o que fica nisso como reflexão e que eu quero tratar aqui? Logo depois desse acontecido, mas antes mesmo, eu vejo o governo falar, já tem algum tempo, o próprio atual ministro da Justiça e futuro, porque ainda vai ser empossado, ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Dino, já submeteu a ideia dele de fazer um controle das mídias sociais, controle da internet, com uma regra um pouco mais rigorosa em relação a isso. Esse controle social das mídias, ou esse controle das mídias sociais e tudo mais, vem sendo debatido na nossa sociedade. E é isso que é importante, é esse debate que eu quero trazer, que aumentou o foco sobre esse debate depois desse problema que aconteceu entre o Whindersson Nunes e essa moça, né? Problema não, mas é isso que foi montado sobre ele. E não é só. Acabei de assistir também um outro vídeo de uma outra pessoa famosa que está falando sobre esse caso e contando um caso que essa pessoa famosa esteve envolvida e que precisou de muita ajuda
para poder vencer esse momento difícil que estava passando. Pois bem, e a gente vê isso constantemente na internet. A internet, a impressão que algumas pessoas têm, pelo menos a mim me parece isso, é que elas acham que a internet é uma terra de ninguém. E não é bem assim. A internet é rastreável, né? Então, se uma pessoa comenta alguma coisa, é fácil, não é tão difícil chegar àquela pessoa. Dá um certo trabalho, óbvio, mas não é tão difícil chegar àquela pessoa. E cada um responde pelos seus atos, né? A internet é um negócio relativamente novo para nós. E aí sim, o governo federal, notadamente o governo Lula, né, já tinha discutido isso e isso voltou à tona de nós regularmos um pouco mais as redes sociais. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: já há uma regulação das redes sociais, mas não há assim algo extremamente voltado para esse tipo de coisa. Nós temos o Código Penal, nós temos uma ou outra lei que trata de temas parecidos com esse. Então, já temos alguma coisa nesse sentido. A ideia agora seria trazer uma legislação específica para as redes sociais. Não sei o que você acha sobre isso, não é? Mas eu vou dar uma olhada aqui numa notícia, a gente vai discutir, que saiu. Então, agora uma notícia sobre a regulação. Os governistas falam em regulação das redes após esse caso aí que aconteceu. Então, depois do passamento dessa moça aí, por exemplo, o ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, que é um sujeito bastante formado, que tem uma boa formação em direito, né? É mestre e doutor em direito, afirmou que esse problema guarda relação com a propagação de mentiras e de ódio em redes sociais e que casos como desse caso dessa moça envolvem talvez em maior proporção questões de natureza política. Esse é um pensamento dele, além de saúde mental. Ele afirmou ainda que a regulação das redes sociais torna-se um imperativo civilizatório e que o resto é aposta no caos, na morte e na monetização do sofrimento. Palavras do ministro. Ele disse que a irresponsabilidade das empresas que regem as redes sociais diante de conteúdos que outros irresponsáveis e mesmo criminosos, alguns envolvidos na política institucional, nela propagam, tem destruído famílias e impossibilitado uma vida social minimamente saudável. Daí o ministro Silvio falou sobre isso. Teve um outro deputado federal que apoia o atual governo, falou outra coisa. Óbvio que os deputados, também o líder do PT falou sobre isso. Claro que vão provavelmente, né? Quando você tem um envolvimento político, você vai trazer também para o lado político. Eu quero tirar isso do nosso raciocínio aqui, mas pensar bem que talvez esteja na hora da gente repensar sobre isso e repensar, não sei, isso é uma questão que as pessoas precisam decidir, que a cidadania precisa decidir, mas talvez esteja ficando no momento da gente regular ou trazer uma lei específica para a internet, especificamente sobre isso. Para não dizer que só falei de um lado, quero falar também o deputado Nicolas Ferreira, que é do PL, então totalmente contrário ao atual governo, disse que essa pauta aí de censura e agenda política é muito típico da esquerda, né? Tá aqui e tudo mais. Só que antes, também li, o que eu acho interessante, é que ele estava preparando uma representação ao Ministério Público contra essa página que tinha associado o caso do Whindersson Nunes com essa moça. O que eu acho interessante é para fazer com que o Ministério Público Federal investigue isso mais a sério e quem sabe até
ajuize uma ação de natureza penal contra quem criou essas fake news e que resultou, infelizmente, na morte dessa moça, né? Óbvio, aqui, esse negócio de regulação das redes, nós temos posições antagônicas de esquerda e direita, né? Que o direito, evidentemente, tem medo de perder liberdade, a esquerda quer regular isso, enfim. Mas é importante, acredito eu, que nós tenhamos pelo menos uma boa discussão. E essa discussão aqui precisa chegar no Congresso Nacional para ver se nós fazemos de fato alguma coisa nesse sentido. Porque realmente nós estamos chegando num momento difícil que temos que fazer com que a justiça coloque um final nessa coisa triste que é essa onda de cancelamento da internet. Então a pessoa pega alguém falando alguma coisa, coloca num outro contexto, divulga, e se essa pessoa que falou isso nesse contexto diferente for uma pessoa pública, grande, tamanha, acaba evidentemente que trazendo likes para aquelas pessoas que divulgaram aquilo, às vezes uma montagem, e acabam atrapalhando a vida de outras pessoas, né? Antigamente nós não tínhamos a internet, então essas coisas todas às vezes eram faladas e publicadas na imprensa, né? em material apócrifo. Isso eu já vi em eleições também, antes da internet. O sujeito espalhava coisas no dia da eleição sobre outro candidato, enfim. Mas agora nós estamos chegando numa proporção, de certa forma, assustadora, porque a internet tem essa dimensão gigantesca que ela acabou sendo produzida. Então, fica aqui a minha ideia da gente estabelecer um debate sobre isso, a internet que queremos, o que nós queremos nesse sentido aí de cancelamentos, e provocando inclusive pessoas que estão enfrentando problemas, como no caso dessa moça que infelizmente acabou ceifando a própria vida. Legal? Então esse vídeo é um vídeo triste, mas é um vídeo que eu resolvi trazer no nosso canal. Tem a ver com reflexão do direito, tem a ver com atualidades do direito, né? E eu procurei fazer um vídeo mais elucidativo, né? Sem falar muitos nomes, mas trazendo o detalhe do que aconteceu e quem sabe, e trazendo um outro posicionamento de esquerda e direita, e quem sabe a gente também se posicione nesse sentido, e se o Congresso Nacional achar por bem regular a internet, que assim o faça de uma maneira bastante contundente, né? Ou a justiça, usando os mecanismos normais que já tem, consiga colocar essas coisas mais em evidência, né? Eu ainda não sei detalhes do que seria a regulação da internet, preciso ver direitinho isso para a gente poder discutir, claro, de uma forma mais equilibrada, né? Vejo um ou outro posicionamento de uma ou outra pessoa dizendo que não, que isso vai tolher a liberdade das pessoas, mas tudo tem limite e o limite está na lei. Não tem nada absoluto nesta vida, nem a vida é absoluta, porque um dia ela vai acabar. Ela é relativa também. Valeu, então é isso. Essa é a reflexão. Espero ter contribuído aí. Deixe seu recado, deixe seu papo, que a gente vai lendo e vai debatendo devagarzinho. Será que você é favorável a uma regulação da internet? Não é favorável? O que você acha? Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.